Contei para minha mãe sobre a piada que ela fez sobre o meu relacionamento abusivo anterior no discurso dela no meu casamento. Então eu revelei como ela deixa meu padrasto traí-la constantemente e agora ela está exigindo um pedido de desculpas. Recentemente casei com meu namorado de 3 anos, vamos chamá-lo de Léo. Nos conhecemos há 3 anos no casamento de um colega de trabalho. Léo me convidou para sair e eu não demorei um segundo para dizer sim porque ele era tudo o que eu estava procurando. Ele era muito bonito e pela nossa interação mínima, eu já tinha percebido que ele era bem engraçado e inteligente. Nós também estávamos na mesma área de trabalho, então eu sabia que teríamos muito o que conversar, então eu disse sim para aquele encontro. Começamos a morar juntos depois de 1 ano de relacionamento e quando ele me pediu em casamento, eu disse sim alguns meses atrás. Eu realmente o amo e não acho que já conheci um homem como ele em toda a minha vida. Ele é a pessoa mais inteligente, engraçada e charmosa que já conheci. Eu acho que estou mais feliz quando estou com ele e eu realmente o amo e sei que ele me ama também e nunca faria nada para me machucar. E acredite em mim, eu fui muito machucada no meu relacionamento anterior. Eu estava com outro cara, vamos chamá-lo de Nick, por quase 7 anos antes de conhecer Léo. Nick e eu fomos para o ensino médio juntos e éramos muito bons amigos naquela época. Eu acho que diria que ele era na verdade meu melhor amigo antes de começarmos a namorar. Eu o conhecia muito bem e ele sabia tudo sobre mim também. Então quando ele me convidou para sair no nosso último ano, eu disse sim porque eu realmente gostava dele, mas eu não tinha certeza se ele tinha sentimentos por mim, então eu não queria arriscar nossa amizade perguntando ele primeiro, mas tudo funcionou para mim naquela época, porque ele também gostava de mim há muito tempo, mas não me chamou para sair pela mesma razão. Começamos a sair juntos quando tínhamos 18 anos e ficamos juntos por 7 anos, até os 25 anos. Nós terminamos porque as coisas ficaram muito ruins para mim e eu não pude ficar com ele depois que descobri que ele estava me traindo por quase 1 ano. As coisas já estavam ruins antes disso e a traição foi praticamente a gota d'água. Eu obviamente fiquei arrasada após o nosso término porque eu honestamente acreditei que iria me casar com o Nick e teríamos uma família juntos um dia. Eu sonhava em ter uma vida com aquele cara, mas tudo foi por água abaixo quando percebi que estava vivendo uma mentira e ele definitivamente não era o homem para mim, independentemente de quanto tempo estivéssemos juntos. Nick e eu decidimos nos inscrever e ir para a mesma faculdade por escolha, porque queríamos ficar juntos e nossos pais também concordaram com isso, porque eles sabiam que não queríamos nada além um do outro. Éramos amigos desde o ensino fundamental, então nossas famílias sabiam que éramos sérios um com o outro e nos permitiram tomar nossas decisões sem qualquer interferência. Meu pai faleceu quando eu estava no ensino fundamental, então a única família que eu tinha era minha mãe e ela realmente não era a melhor pessoa para estar no comando, porque ela estava tão ocupada com sua própria vida que mal se importava comigo. Ela geralmente me deixava fazer o que eu queria e eu estava bem com isso. Eu tinha meu próprio espaço e total liberdade, e ninguém para me dizer o que fazer. Provavelmente não foi bom, mas eu acabei bem, então tanto faz. De qualquer forma, eu realmente não tinha um relacionamento próximo com minha mãe, então eu podia fazer o que eu quisesse e Nick era muito aberto e transparente com sua família, então ele também não estava preocupado com o que eles tinham a dizer. Nós tínhamos decidido que iríamos morar juntos depois de nos formarmos na faculdade e nossos pais concordaram com isso. Nós dois conseguimos empregos assim que nos formamos e alugamos um apartamento no meio do caminho entre nossos locais de trabalho. Tudo estava muito bom nos primeiros meses e parecia que estávamos vivendo a vida dos nossos sonhos. Ele era muito atencioso e eu também estava tentando ser o tipo de pessoa que eu achava que ele queria, mas com o tempo as coisas começaram a mudar entre nós. Eu não sei o que era, talvez fosse apenas a vida real nos atingindo com força, mas eu tinha certeza de que algo estava errado. Ele começou a me criticar pelas menores coisas e eu sentia que ele estava constantemente procurando uma maneira de me insultar. Ele sempre se desculpava depois, mas nunca mudava seu comportamento e sempre eram coisas estranhas, pequenas e mesquinhas pelas quais ele ficava bravo. Uma vez ele ficou bravo comigo por não colocar sal suficiente na comida dele e se recusou até a jantar naquele dia e isso me fez sentir muito mal comigo mesma, porque eu estava fazendo tudo o que podia para fazer todo o trabalho em casa e ainda não comprometer a qualidade do meu trabalho no escritório e era muita pressão para mim. Antes disso, ele sempre tentava me ajudar com o trabalho doméstico e se certificava de que não caísse apenas sobre mim, mas aos poucos ele começou a colocar tudo sobre mim e eu acabei tendo que fazer todo o trabalho em casa porque ele sempre dizia que estava muito cansado. Trabalhávamos o mesmo número de horas e voltávamos para casa ao mesmo tempo, mas ainda assim eu tinha que ser a única a fazer todo o trabalho. Eu cozinhava, limpava e ele ainda me criticava e me fazia sentir mal comigo mesma, mesmo sabendo que eu estava fazendo o meu melhor para mantê-lo feliz. As coisas mudaram consideravelmente apenas alguns meses depois do início do nosso relacionamento, enquanto morávamos juntos, mas eu ainda não terminei porque eu realmente o amava e queria que as coisas funcionassem. Então toda vez que ele se desculpava, eu tentava conversar com ele e resolver as coisas, e ele me prometia que mudaria, mas algumas semanas depois ele repetia as mesmas coisas novamente. Depois de um tempo, cansei do ciclo em que estávamos presos, então parei de dizer qualquer coisa e apenas o ignorei sempre que ele tinha um de seus acessos de raiva. Foi difícil para mim e eu chorava quase todos os dias, mas eu não queria terminar porque eu estava apaixonada por ele e ele continuava se desculpando comigo toda vez que ele errava e eu não tinha coragem de terminar porque eu não sabia como viver sem ele. Então eu continuei perdoando ele e dando a ele várias chances de mudar, mas ele nunca mudou. Na verdade, seu comportamento começou a piorar com o tempo e suas desculpas foram ficando cada vez mais elaboradas, então foi ainda mais difícil para mim terminar e eu estava em uma situação muito ruim na época. Eu sei que muitos de vocês podem estar me julgando e pensando que eu era uma covarde e que eu deveria ter terminado se as coisas estavam tão ruins, mas eu acho que qualquer pessoa que já esteve em um relacionamento assim saberia que não é tão fácil. É muito fácil apenas dizer que eu teria terminado, mas acredite em mim,
Quando você está nesse tipo de situação, você não sabe o que fazer. Você perde todo o senso de si mesma e de quem você é, e você continua voltando para a mesma pessoa repetidamente porque ela continua atacando sua autoestima e era isso que ele estava fazendo comigo. Ele me destruiu a um nível em que eu realmente comecei a acreditar que eu nem era digna de amor e que ele estava me fazendo um favor por estar comigo, em vez do contrário. As coisas estavam realmente ruins porque ele continuava me destruindo e depois me construindo, e eu continuei voltando para ele porque eu não sabia que merecia algo melhor. Ele até me afastou de todos os meus amigos, então eu não tinha ninguém para conversar naquele momento e estava completamente sozinha. Eu apenas ia trabalhar, tentava ao máximo me concentrar e depois voltava para casa. A única pessoa que eu via era ele, porque sempre que eu queria sair com algum dos meus amigos, ele começava a ficar de mau humor e falava sobre como ele tinha desistido de sair com seus amigos tantas vezes só para ficar comigo e então eu me sentia culpada por deixá-lo em casa sozinho e acabava cancelando. Isso aconteceu tantas vezes que meus amigos nem se preocupavam mais em me convidar para sair com eles, e eu me sentiria estranha pedindo para me incluírem, então começamos a nos distanciar. Eu não os culpo, éramos todos muito jovens e eu não acho que eles entendiam o que estava acontecendo mais do que eu, mas sim, eu até fiquei com ele durante tudo isso. Ele era incrivelmente tóxico, mas eu não terminei porque estava determinada a fazer as coisas funcionarem e eu sabia que queria passar o resto da minha vida com ele, então eu estava disposta a fazer o que fosse necessário para ficar com ele. Eu mudei tudo sobre mim, se ele dissesse que não gostava de algo, eu parava de fazer quase imediatamente. Eu tinha perdido minha individualidade quando estava com ele. Eu estava fazendo todo o trabalho em casa porque ele estava muito cansado ou talvez apenas preguiçoso demais para fazê-lo. Parei de sair com meus amigos porque ele não gostava quando eu saía com eles. Parei de falar com todos os caras com quem eu costumava ser amiga porque ele não aprovava que eu falasse com outros homens. Ele até ficava bravo comigo sempre que eu trocava e-mails relacionados ao trabalho com meus colegas de trabalho homens e exigia que eu adotasse um tom mais formal com eles para que não interpretassem mal. Ele era tão inseguro e ciumento de todos em minha vida que se eu começasse a listar as pessoas agora, talvez nem conseguisse terminar este post e eu fiz tudo o que ele me pediu porque eu queria estar com ele. Ninguém sabia que eu estava passando por isso porque, quando estávamos em público, eu sempre colocava um rosto feliz e tentava mostrar às pessoas que estava muito feliz por estar com ele. Diante do mundo, éramos o casal perfeito e todos queriam que ficássemos juntos para sempre e por que não? Para eles, provavelmente parecíamos um casal ideal. Nós dois estávamos juntos há tanto tempo que as pessoas provavelmente não podiam nem imaginar um sem o outro. Isso durou 7 anos antes de eu finalmente descobrir o que ele estava fazendo pelas minhas costas. Alguns dias depois do meu aniversário de 25 anos, eu decidi tirar um dia de folga do trabalho porque estava me sentindo mal e tive uma dor de cabeça muito forte naquele dia. Eu me lembro disso. Então eu estava procurando a caixa de remédios que geralmente guardamos em um armário embaixo da pia e, ao procurar por isso, peguei algo que parecia um telefone. Eu já tinha remexido naquela caixa de remédios várias vezes antes e nunca tinha encontrado um telefone, então eu sabia que algo estava estranho. Quando tirei aquele telefone, percebi que ele estava protegido por senha e eu nunca tinha visto aquele telefone antes. Nem que tinha uma regra de que telefones ou outros dispositivos não podiam ter senhas em nossa casa porque se exigisse uma senha, significava que estávamos escondendo algo. Nem ele nem eu tínhamos qualquer tipo de proteção em nossos telefones, então isso era meio estranho. Eu tive um palpite me dizendo que algo estava errado, então imediatamente liguei para um amigo meu e disse a ele que precisava que ele viesse imediatamente. Felizmente ele veio naquele dia e eu disse a ele para de alguma forma desbloquear aquele telefone para mim. Levou algum tempo, mas ele conseguiu entrar e os únicos aplicativos que estavam lá no telefone eram o Snapchat e Instagram, e quando fui aos contatos, havia apenas um contato salvo. O número de telefone estava salvo como o nome de uma pizzaria, mas eu tinha 100% de certeza de que definitivamente não era uma pizzaria, porque isso seria conveniente demais. Abri o Snapchat e infelizmente não havia nada lá, mas quando abri o Instagram percebi que estava conectado a uma conta que eu não conhecia e havia apenas um seguidor naquela conta e esse seguidor era uma das colegas de trabalho de Nick. Não me levou muito tempo para juntar as peças e percebi o que estava acontecendo, mas ainda assim tive que ler as conversas e ao fazer isso percebi que ele estava me traindo há mais de um ano. Isso partiu meu coração, mas também me deu uma sensação de alívio, porque agora eu finalmente tinha uma desculpa para me libertar desse relacionamento sem sentir que estava desistindo de algo bom apenas por causa de alguns pequenos inconvenientes. Obviamente fiquei com o coração partido porque no meu aniversário de 25 anos ele me comprou um anel de compromisso e era muito caro, então pensei que talvez ele realmente estivesse falando sério sobre mim e que definitivamente nos casaríamos em alguns anos, mas depois de ler a conversa que ele teve com sua colega de trabalho na mesma noite em que comemoramos meu aniversário e ele me deu o anel, eu simplesmente desisti de qualquer esperança que eu tinha de que nós dois acabássemos juntos, porque ele disse a ela que preferia ter passado a noite com ela em vez de mim e que ele teve que me dar o anel para que eu não suspeitasse de nada. Ler aquelas conversas partiu meu coração e eu imediatamente decidi que iria embora porque eu poderia tolerar toda a toxicidade, mas não poderia tolerar isso. O mínimo que eu poderia esperar dele era que ele pelo menos fosse leal a mim depois de tudo que eu fiz por ele e me submeti por ele, mas se ele não podia nem fazer isso por mim, eu não tinha mais motivos para continuar naquele relacionamento. Eu já estava pensando em terminar há algum tempo por causa de tudo o que estava acontecendo e quando li aquelas conversas, decidi que estava farta disso. Depois que meu amigo saiu, acabei chorando por cerca de meia hora, mas depois me recompus e comecei a arrumar minhas coisas, e em 2 horas estava na casa da minha mãe. Eu não tinha outro lugar para ir, porque tinha parado de falar com a maioria dos meus amigos por causa dele e não era próximo o suficiente dos meus colegas de trabalho para ir até eles e esperar que me acolhessem. Então mesmo que eu não tivesse um relacionamento muito bom com minha mãe, fui até ela e ela foi gentil o suficiente. Expliquei toda a situação para ela em lágrimas, ela me abraçou e me consolou,
e disse que eu poderia ficar com ela até encontrar um apartamento próprio. Então ficamos juntas por algumas semanas enquanto eu procurava algo, e ela realmente cuidou muito bem de mim. Foi um período muito difícil para mim, porque eu estava passando por um término terrível. Nick tentava entrar em contato comigo quase todos os dias e eu tinha que ignorá-lo. Só eu sei o quão difícil foi para mim fazer isso. Eu continuava sentindo que queria voltar para ele, mas então eu me lembrava de tudo que ele tinha dito para outra garota e me impedia de sabotar minha vida mais uma vez. Dessa vez eu realmente tinha terminado com ele, mesmo que eu não tivesse superado completamente em minha cabeça. Eu decidi que não voltaria nunca mais. A única vez que voltei ao apartamento foi para pegar algumas das coisas que deixei para trás quando me mudei da primeira vez e encontrei com ele quando cheguei lá. Ele tentou falar comigo, mas eu disse a ele que não tinha mais nada a dizer e que tínhamos terminado. Esse foi todo o encerramento que eu precisava e minha decisão era final. Foi estranho tentar voltar à minha vida anterior, mas eu sabia que tinha que fazer isso. Comecei a sair com meus amigos novamente, a falar com todas as pessoas que ele me disse para não falar e apenas tentar colocar minha vida de volta nos trilhos. Mudei para o meu novo apartamento apenas um mês depois do término e minha mãe tinha sido legal até então, mas depois que me mudei da casa dela, paramos de nos falar mais uma vez e começamos a nos distanciar novamente. Tentei manter contato, mas para ela, acho que era mais uma situação de longe da vista, longe do coração, mas eu estava tentando ficar bem com isso porque estava reaprendendo a viver a vida sozinha mais uma vez, já que agora eu não tinha mais a rede de segurança chamada Nick. Cortei laços com todos que tinham algo a ver com ele, incluindo seus pais, e nunca mais tive notícias dele. Levou alguns anos, mas quando conheci Léo, eu já tinha superado Nick em grande parte. Eu me curei e me tornei uma pessoa melhor, então acho que estava pronta para Léo na época. Léo sabe de tudo isso e ele é literalmente o oposto de Nick. Ele é gentil e atencioso, e mesmo quando está bravo comigo, ele faz questão de nunca levantar a voz ou trocar palavras duras comigo, porque ele sabe que é exatamente isso que Nick costumava fazer e ele não quer ser esse tipo de cara. Ele também sempre me deixa sair com quem eu quiser em vez de ficar com ciúmes e inseguro sempre que eu quero sair. É uma grande melhoria e eu amo muito, mas agora falando da minha mãe, eu tive a sensação de que ela não gostava de Léo tanto quanto eu quando começamos a namorar. Ela continuou me incomodando sobre a diferença de idade e me perguntando se eu tinha certeza sobre ele. Honestamente, a idade não tem sido um problema em nosso relacionamento porque nunca surgiu. Eu acho que ele é velho e maduro o suficiente e não é como se ele estivesse no início dos 20 anos. Mesmo quando nos conhecemos, ele tinha 25 anos, o que não é muito jovem para mim. Eu não entendo porque ela queria fazer um grande alarde sobre isso, mas eu percebi que ela não se sentia confortável comigo namorando um cara mais novo do que eu. Ela continuou tentando me dizer que eu tinha que pensar bem nas coisas porque ela não queria que nosso relacionamento acabasse em um lugar onde ele dependesse de mim para tudo, porque eu era mais velha e mais estabelecida na minha carreira. Eu não disse isso a ela, mas não acho que queria receber conselhos sobre relacionamento ou mesmo sobre carreira de uma mulher que estava namorando um traidor em série e que desistiu de tudo para ficar com o marido. Sobre isso, quando eu estava no meu terceiro ano de faculdade, minha mãe se casou com meu padrasto. Já faziam quase 8 anos desde a morte do meu pai naquele momento, então estava tudo bem. Ela estava namorando ele há cerca de 2 anos quando se casaram. Minha mãe costumava ir para o ensino médio com esse cara e o conhecia há muito tempo. Ele realmente ajudou durante seu processo de luto e foi um amigo muito bom para ela, então eu não achei que houvesse algo errado com eles namorando, mas depois que eles se casaram, ouvi de alguns parentes meus que minha mãe o expulsou de casa porque ele estava traindo. Essa notícia chegou a mim apenas 6 meses após o casamento deles, então eu sabia que o caso já estava acontecendo antes do casamento. Eu pensei que minha mãe iria se separar porque, mesmo que não tenhamos um bom relacionamento, eu sei que ela é uma mulher muito obstinada e ambiciosa e que não iria tolerar isso. No entanto, para minha surpresa, ela era como eu. Ela voltou para ele e em poucos dias comecei a ouvir de outras pessoas que tudo estava bem novamente. Eu estava lidando com muitas coisas minhas na época, então não tive realmente a chance de falar com minha mãe sobre isso, mas perguntei a ela algumas vezes se estava tudo certo entre ela e meu padrasto e toda vez ela apenas me dizia que estava tudo bem e que era apenas um pequeno obstáculo que eles encontraram no casamento, mas que estavam tentando resolver as coisas. Eu continuei ouvindo de parentes e amigos da família sobre brigas que eles tinham e como minha mãe ligava para eles chorando depois de cada briga, porque ele estava constantemente flertando com outras mulheres bem na frente dela e como ele a fazia se sentir terrível, e eles vinham me contar tudo isso, mas eu não podia ajudá-la porque eu estava passando por muita coisa na época. Era um padrão. Ela se sentia mal com a maneira como ele se comportava com outras mulheres e começava a chorar e ligar para outras pessoas. Eles me contavam sobre isso, mas eu não podia fazer nada e então ela simplesmente voltava para ele e o perdoava por tudo. Nesse ponto, todo mundo já tinha aceitado isso, até mesmo minha mãe não se importava mais com o comportamento do meu padrasto e apenas o deixava fazer o que quisesse. Então, sempre que havia um evento de família, ele flertava com quem ele quisesse e ela não dizia nada sobre isso. Ela apenas pegava uma taça de vinho e o ignorava o tempo todo. Era triste, mas todo mundo sabia como era o casamento deles. No meu casamento, minha mãe decidiu fazer um brinde e eu a deixei porque ela era o único pai sobrevivente que eu tinha. Parecia necessário e durante o brinde, ela fez algumas piadas sobre meu relacionamento anterior com Nick. Eu não sei por que ela fez isso ou porque ela achou que seria engraçado, mas foi realmente mortificante e eu não me senti confortável com isso. Ela nem achou necessário me mostrar o discurso antes, quando ela estava falando sobre assuntos tão delicados e havia pessoas lá que nem sabiam de nada disso, como algumas pessoas da família de Léo. Ela disse coisas como: "Espero que este casamento seja melhor do que o que você planejou com Nick e que ela espera que desta vez ela não tenha que lidar comigo correndo para ela depois que terminarmos, porque ela é muito velha para
para cuidar de mim como uma criança. No final do discurso dela, eu estava tão chateada que disse algo que provavelmente não deveria ter dito. Eu disse a ela que todo mundo sabe como meu padrasto a trata, como ele flerta com todas as mulheres que respiram e como ele atrai desde que se casaram. E como ela simplesmente permite que ele se safe porque ela tem muito medo de ficar sozinha e está desesperada para ser amada por alguém. Então, em vez de comentar sobre meus relacionamentos, ela provavelmente deveria apenas se concentrar em seu próprio casamento. Isso realmente a calou e para amenizar a situação, ela chamou todo mundo para a pista de dança e foi meio estranho por um tempo, mas as pessoas tentaram seguir em frente, exceto minha mãe. Ela e meu padrasto saíram do local imediatamente e não tivemos notícias deles até alguns dias atrás. Ela me disse que se sentiu muito insultada com o que eu disse e que foi completamente desnecessário, e agora ela quer que eu peça desculpas publicamente a ela pelo que eu disse e retire o que eu falei, porque ela não aprova meu comportamento. Eu percebi que ela estava chateada, mas não achei que disse nada fora de linha. Tudo o que eu disse foi em resposta ao que ela disse e quando eu disse isso a ela, ela começou a chorar e disse que eu era sua única filha e que ela esperava que eu fosse um pouco mais compreensiva com ela e seu humor. Ela disse que estava apenas brincando, mas eu realmente toquei em um ponto sensível com o que eu disse. Perguntei a ela por que ela tinha tanto problema com isso, porque todos na família já sabiam sobre seu relacionamento com meu padrasto, mas então ela me disse que esse não era realmente o problema, era o fato de eu ter feito piada sobre isso na frente de pessoas que não sabiam, como Léo e sua família. Também tínhamos alguns amigos da família e alguns dos antigos colegas de negócios do meu pai e até alguns amigos dela presentes que não sabiam sobre isso, então agora seu segredo foi revelado e ela sabia que seria julgada por todos. Então ela me lembrou da vez que eu tinha acabado de terminar com Nick e fui até ela, e como ela cuidou de mim e me apoiou, mas em vez de fazer o mesmo por ela, eu disse coisas tão insensíveis. Agora me sinto muito mal com isso, mesmo que Léo ache que eu não preciso me desculpar com ela, mas eu me sinto muito culpada pelo que eu disse. Então me desculpo por dizer à minha mãe para se concentrar em seu próprio casamento depois que ela fez piada sobre meu relacionamento tóxico anterior no meu casamento? Atualização: Léo e eu decidimos que não haverá pedido de desculpas. Depois de ler os comentários, percebi que estava sendo estúpida e sensível novamente. Obviamente não devo um pedido de desculpas à mulher que nunca se preocupou em construir um relacionamento comigo e depois achou que poderia comparecer ao meu casamento e começar a fazer piada sobre meu relacionamento tóxico anterior. Isso foi loucura. Ela sabia que eu não gostava de falar sobre Nick ou qualquer coisa relacionada a ele e ainda assim ela o mencionou no dia mais importante da minha vida, meu casamento. Este era um novo começo para mim e ela teve a oportunidade de ser uma boa mãe para mim. Talvez ela tenha me apoiado quando terminei com Nick, mas acho que isso é o mínimo que ela poderia ter feito por mim. Não devo a ela nenhum pedido de desculpas e acho que vou bloqueá-la para que ela não me procure mais. Muito obrigada pelo conselho e também por todos os votos de felicidades. Léo e eu estamos muito felizes e gratos do fundo do coração por todo o apoio que vocês nos mostraram. Atualização 2. Cortei minha mãe da minha vida. Bloqueei ela em todas as redes sociais e também no telefone. Foi difícil porque, depois do meu pai, ela era a única mãe que eu tinha. Então mesmo que não fossemos próximas, eu tinha um vínculo emocional com ela. Mas isso acabou agora, porque evidentemente eu não sou uma prioridade para ela, e estou bem com isso. Tenho pessoas na minha vida que me tratarão melhor do que ela. Léo e sua família definitivamente o fazem e isso é suficiente para mim. Eu não preciso voltar para as pessoas que me maltrataram no passado só porque estou acostumada com isso. Não vou seguir esse caminho novamente. Atualização 3. Oi pessoal, então já se passaram 6 meses desde que me casei e eu só pensei em atualizar vocês sobre como tudo está indo. Léo e eu estamos super felizes, acabamos de voltar de uma longa lua de mel. Não pudemos ir imediatamente após o nosso casamento porque tínhamos muito trabalho para colocar em dia, mas finalmente fomos para nossa lua de mel algumas semanas atrás e foi super relaxante e divertido. Também não tenho contato com minha mãe nesses últimos 6 meses e ela tem contado a todos o quanto ela fez por mim e como sou ingrata, mas isso não importa para mim, porque todos na família sabem que o que eu disse no casamento naquele dia era tudo verdade, e eu nem teria dito nada disso se ela não estivesse brincando com meu trauma, então foi só por isso, simples assim. Mas de qualquer forma, não quero estragar a vibe agora falando da minha mãe. O ponto principal é que Léo e eu estamos felizes, assim como eu acreditei que estaríamos, e eu sou muito grata pela maneira como as coisas aconteceram para mim. Minha mãe pode ir passear. Próximo relato. Assisti minha sogra interesseira roubar a carteira do meu marido no funeral dele e acumular mais de $100 em dívidas no cartão de crédito em um mês. Eu deixei ela usar o cartão e depois a denunciei para a polícia. Eu perdi recentemente meu marido para leucemia. Estávamos casados há 3 anos antes do diagnóstico que foi revelado apenas um mês após nosso casamento. Foi um período devastador para nós, mas meu marido foi corajoso e forte até não conseguir mais. Ele faleceu há cerca de um mês e eu ainda estou tentando lidar com a perda. Nos conhecemos na faculdade e começamos a namorar logo após a formatura, quando nos reencontramos na empresa onde eu estava estagiando. Não éramos amigos na faculdade, mas nos conhecíamos e às vezes conversávamos. Eu gostava dele, mas era tímida demais para fazer algo a respeito e acho que ele também. Quando nos reencontramos depois, tomei isso como um sinal do universo e começamos a namorar. Não me arrependo de nada. Passamos muitos anos lindos juntos e todas as melhores memórias da minha vida são com ele. Ele era uma pessoa maravilhosa, inteligente, doce e incrivelmente bonita, o que provavelmente é a razão pela qual suportei sua mãe. Minha sogra, Verônica, não é uma pessoa agradável. Odeio dizer isso sobre outra mulher, mas sempre soube que ela era uma completa interesseira. Vamos analisar os fatos. Verônica tem apenas 48 anos, o que significa que teve meu marido aos 20, mas meu sogro tem quase 60. Não sei sua idade exata,
mas ele está na casa dos 50 e tantos. Isso significa que Verônica ficou grávida de um homem quase 2 décadas mais velho quando ela tinha apenas 20 anos. Se eu estivesse falando sobre outra pessoa, provavelmente daria o benefício da dúvida e não a rotularia como interesseira, mas honestamente Verônica era exatamente isso. Como sei disso? Bem, digamos que ela praticamente confessou. A primeira vez que a conheci foi durante um jantar e ela estava no meio do seu terceiro divórcio. Ela se separou do pai do meu marido quando ele tinha cerca de 5 anos, aparentemente porque de repente a idade avançada dele se tornou um grande problema para ela. Ela tinha apenas 20 anos e nem sequer tinha um diploma universitário, nunca havia trabalhado um dia na vida, sempre foi uma dona de casa e se casou com o pai do meu marido assim que pôde. Ela o prendeu, ficou com ele por alguns anos e depois pediu o divórcio, saindo com um enorme acordo de pensão alimentícia. Viveu disso por alguns anos e combinado com a pensão alimentícia, foi suficiente para ela. Sei de tudo isso porque ela se gabava e não parava de falar sobre como era autossuficiente e esperta desde jovem. Ela me disse que era importante para as mulheres ao redor do mundo cuidarem de si mesmas e achava que era o exemplo perfeito disso. Então, ela encontrou seu segundo marido, um peixe maior comparado ao primeiro. Ele também era quase 15 anos mais velho que Verônica e ela estava nos seus 20 e poucos anos, ainda jovem e atraente. O cara tinha seu próprio negócio, então obviamente era o homem perfeito para Verônica. Ela se gabava de como ele era casado, mas ela conseguiu impressioná-lo e conquistá-lo de alguma forma. Ria ao contar como conseguiu acabar com o casamento dele e fazer com que ele se divorciasse da esposa por causa dela. Eles se casaram um mês após o divórcio dele e nesse momento Verônica já estava grávida do segundo filho. Ela deu à luz a sua filha e ficou com o segundo marido por um tempo significativamente mais longo. Dessa vez, ficou com ele até a filha completar 8 anos, mas infelizmente foi o marido que a traiu. Para ela foi melhor, pois ainda recebeu pensão alimentícia e pensão para a filha. Esses eram caras ricos, então o dinheiro continuava entrando. Mesmo quando falava sobre o segundo marido, não parecia nem por um segundo que ela se arrependia. Ela não parecia se sentir mal pelo fato de ter destruído o casamento de alguém apenas porque queria o cara, nem se sentia mal pelo fato de que ele acabou sendo um canalha que a traiu. Para ela, provavelmente parecia apenas um acordo que aconteceu após o divórcio e seus relacionamentos eram definitivamente puramente transacionais. Finalmente, ela começou a namorar o terceiro marido alguns anos após o divórcio do segundo. Na época, ela provavelmente tinha cerca de 39 anos e estava cansada de ter filhos, pois já tinha colocado seu corpo à prova 2 vezes e isso era suficiente, palavras dela, não minhas. O terceiro e último marido tinha mais ou menos a mesma idade dela, nos seus 40 anos e também era um empresário. Acho que é seguro dizer que Verônica tinha um tipo, homens de negócios ricos, com muito dinheiro que sempre a manteriam feliz. Eles se casaram após cerca de 2 anos de namoro e se divorciaram após 3 anos de casamento. A razão para isso era que ela queria ser livre e o casamento não estava mais funcionando para ela, aparentemente porque dava muito trabalho para pouco retorno. Seu terceiro marido era muito desconfiado, o que ela não suportava mais e queria sair dessa situação. Agora, ela tinha dinheiro suficiente graças a todas as pensões alimentícias e de criança que havia recebido. Ela economizou parte desse dinheiro e provavelmente receberia uma compensação do seu terceiro divórcio também. Essa foi a história que ela me contou quando a conheci pela primeira vez durante um jantar e obviamente a primeira impressão não foi das melhores. Eu não gostei dela e honestamente, me senti mal com tudo o que ela tinha feito, mas o pior era ela se gabar dessas coisas, se apresentando como uma mulher esperta e independente. Ela realmente acreditava que era uma mulher autossuficiente e foi perturbador ouvir ela falar sobre seu passado. Sim, ela era uma interesseira e tinha orgulho disso. Na verdade, não conheci minha sogra por muito tempo. Meu marido e eu começamos a namorar quando estávamos com cerca de 22 anos, mas ele não me apresentou a Verônica até estarmos juntos há 2 anos, porque como era de se esperar, ele não concordava com o estilo de vida da mãe. Ele sabia que ela era uma interesseira e tinha muita vergonha disso. Ele me contou sobre isso depois de quase 1 ano juntos, quando eu continuava perguntando por que ele não me apresentava à mãe dele. Ele já me tinha apresentado ao pai, pois era muito mais próximo dele. Quando continuei perguntando e não deixei o assunto de lado, ele me disse que estava envergonhado e nem tinha contado para a mãe sobre mim. Ele tinha medo de que eu não gostasse dela por razões óbvias e que isso de alguma forma prejudicasse nosso relacionamento. Só depois que o confortei e assegurei que não importava o quão ruim sua mãe fosse, isso não afetaria nosso relacionamento, ele me apresentou a ela. Meu marido tinha me avisado sobre ela e disse que eu nunca concordaria com suas escolhas de vida, mas eu não esperava que fosse tão ruim e definitivamente não esperava que Verônica tivesse orgulho do que era. Após aquele primeiro encontro, não mantive contato com ela e felizmente, ela também não tentou manter contato. Meu marido a visitava ocasionalmente, mas era só isso. Ele não cortou laços com ela porque, apesar de tudo, ela ainda era sua mãe e ele me disse que se sentiria culpado por abandoná-la, já que ele era a única figura positiva e permanente na vida dela. Até mesmo a filha dela não falava mais com ela e ela praticamente não tinha ninguém em quem confiar. Isso não era surpresa nenhuma, mas fiquei muito feliz por meu marido ser uma pessoa tão boa. Conversei com meu sogro sobre Verônica e ele me disse que realmente se arrepende de ter se envolvido com ela. Ele disse que ama seu filho e que isso provavelmente foi a melhor coisa que ela lhe deu, mas que estava passando por uma crise de meia-idade quando conheceu Verônica em um aplicativo de namoro. Ele sabia que ela poderia estar com ele pelo dinheiro, mas quando ela engravidou e decidiu ter o bebê, insistindo para que se casassem o mais rápido possível, ele não pôde dizer não, pois seria imoral e antiético. Então ele concordou e quando ela permaneceu com ele mesmo após o nascimento do meu marido, ele começou a acreditar que ela poderia ter sentimentos genuínos por ele, mas é claro isso não era verdade e ela o deixou assim que pôde. Isso o abalou profundamente e ele teve dificuldade em confiar nas pessoas novamente.
Claro, ele teve outros relacionamentos depois disso, mas nunca foi a mesma coisa para ele. Enquanto ele continuava sofrendo por causa do que Verônica fez, ela vivia sem arrependimentos, parecendo aproveitar a vida com seus maridos e a pensão alimentícia. Ele lamentava seu primeiro casamento com ela e ele era um bom homem, pelo que eu sabia. Verônica nunca foi uma boa pessoa e isso era bastante evidente pela sua história e atitude em relação ao seu passado. Não posso dizer que tive um relacionamento ruim com Verônica, porque isso não seria verdade. Na verdade, nunca tive nenhum tipo de relacionamento com ela. Desde que me casei com meu marido, a encontrei apenas em eventos familiares que ela frequentava de forma muito seletiva, muitas vezes preferindo outras festas, já que é uma socialite, e sou grata por isso. Não acho que gostaria de vê-la com frequência. Ela esteve presente no nosso casamento, mas não ficou muito tempo, indo embora assim que percebeu que meu sogro iria permanecer. Ela sempre foi muito distante da família e eu apreciava isso, pois não queria sua presença por perto. Isso não mudou nem mesmo após o diagnóstico do meu marido. Ela raramente o visitava e como ele não estava bem o suficiente para visitá-la, pararam de se ver. Talvez ela ligasse de vez em quando, mas era só isso. Nunca fez um esforço maior para manter contato ou verificar como ele estava, o que eu achava particularmente cruel e repugnante, dado que ele nunca abandonou sua mãe. Mesmo tendo todas as razões para cortá-la de sua vida, pois ela era uma pessoa ruim e uma mãe ainda pior, ele nunca desistiu dela. O mínimo que ela poderia ter feito por ele era visitá-lo algumas vezes quando ele estava doente e não conseguia nem sair da cama por estar tão fraco. No entanto, ela não fez isso. Gostaria de dizer que fiquei surpresa, mas não fiquei. Isso durou por 3 anos e meu marido lutou bravamente. Ele era realmente um homem forte e corajoso e me sinto muito orgulhosa de tê-lo conhecido tão intimamente, mas ele não pôde mais lutar e há alguns meses fomos informados de que ele não sobreviveria. Então, ele colocou suas coisas em ordem enquanto eu tentava lidar com o fato de que ele não estaria mais por perto, ao mesmo tempo em que tentava aproveitar ao máximo o tempo que ainda tinha com ele. Os últimos meses foram lindos embora ele estivesse muito fraco e mal pudesse fazer qualquer coisa por si mesmo. Isso foi tudo o que eu precisava para continuar vivendo pelo resto da minha vida. Não consigo acreditar que acabou, mas infelizmente esse foi o tempo que tive com ele. Naturalmente, quando ele faleceu fiquei devastada e mal conseguia fazer qualquer coisa, mas prometi a mim mesma que seria eu a organizar seu funeral e decidi seguir em frente, preparando um funeral tão belo quanto ele. Como eu disse, Verônica mal tinha mantido contato conosco nos últimos anos desde o diagnóstico dele, mas no ano passado ela começou a visitar e falar mais com meu marido. Gradualmente percebemos que isso não era porque ela estava mudando, mas apenas porque seu dinheiro estava acabando. Há um limite do que se pode fazer com dinheiro limitado e sem fonte de renda, além de uma total falta de responsabilidade financeira. Isso é uma receita rápida para a falência e foi o que aconteceu com Verônica. Ela vinha vivendo extravagantemente nos últimos anos e foi um milagre o dinheiro que havia economizado ter durado tanto tempo, mas agora, ela tinha esgotado a maior parte dos seus fundos e estava se aproximando do meu marido porque precisava de ajuda para pagar todas as suas contas e ainda manter seu estilo de vida. Meu marido era um homem bondoso, mas não era tolo e sabia exatamente o que sua mãe estava tentando fazer, mas ele estava muito doente para enfrentá-la ou exigir que ela parasse de visitá-lo. Então, ele decidiu lidar com isso da forma mais sutil possível, adiando a conversa sempre que sua mãe começava a falar sobre dinheiro. Ele mudava de assunto e lidava muito bem com a situação. Ele foi esperto e conseguiu evitar a mãe por quase 1 ano, o que foi bem impressionante. Verônica era baixa, mas não era burra o suficiente para pedir dinheiro diretamente ao filho doente. Meu marido conseguiu evitar isso enquanto estava vivo e eu sabia que Verônica nunca pediria dinheiro para mim, pois não tínhamos esse tipo de relacionamento. Na época do funeral, eu nem estava pensando nisso. Estava muito ocupada no dia do funeral, pois havia muitos convidados para atender e muito trabalho a fazer. Não tive tempo para lamentar, porque meu marido era uma pessoa muito querida e conhecida, então não foi surpresa que muitas pessoas compareceram ao funeral. Foi um gesto muito bonito. Em determinado momento, subi para me refrescar um pouco e ouvi barulhos vindos do quarto do meu marido. Os convidados deveriam ficar apenas na área de baixo, então não fazia sentido alguém ter subido. Decidi dar uma olhada para ver quem estava lá. Fiquei chocada ao perceber que era Verônica, mexendo nas coisas no quarto. Ela estava de costas para mim e não podia me ver, mas eu podia vê-la claramente vasculhando a mesa de cabeceira do meu marido. Estava prestes a confrontá-la, mas algo me disse para esperar e ver o que ela faria. Alguns segundos depois, notei que ela pegou algo pequeno e colocou rapidamente na bolsa. Decidi sair dali, fui para o banheiro e esperei ela descer. Depois que ouvi ela saindo, entrei no quarto do meu marido para ver o que estava faltando. Percebi que ela havia pegado a carteira dele que ainda continha todos os cartões de crédito. Não tinha mexido na carteira desde a morte dele, pois ele passou os últimos dias no hospital e a carteira ficou em casa. Como o funeral foi realizado apenas 4 dias após o falecimento, o advogado e eu não tivemos tempo de cancelar os cartões. Quando vi Verônica pegar a carteira e sair, sabia que ela iria usá-la para benefício próprio. Nos minutos seguintes, fiquei apenas enojada com o quão desalmada e insana essa atitude era. Não consigo imaginar alguém que comparece ao funeral do próprio filho e depois rouba a carteira dele. Digo, isso é literalmente insano, mas decidi deixá-la escapar porque sabia que era ilegal e ela se meteria em muitos problemas por isso. Não me importava com as consequências, pois eu não enfrentaria nada. Então, o dia seguiu normalmente e Verônica saiu pouco depois de eu tê-la visto no quarto. Eu a vi saindo de fininho, sem nem se atrever a se despedir de mim, a viúva de seu filho. Nas semanas seguintes, não ouvi nada dela e sabia que ela estava aprontando algo, mas não sabia o que. Durante esse período, quase não me comuniquei com ninguém, pois estava lidando com todos os aspectos legais após a morte do meu marido. A única pessoa com quem falei foi o advogado dele, que era um grande amigo e conhecia bem a Verônica. Contei a ele o que deixei ela fazer e queria garantir que eu não teria problemas por permitir isso. Ele me disse que era improvável e que mesmo se fosse questionada, eu poderia dizer que estava de luto e as pessoas acreditariam sem hesitar. Foi assim que aconteceu.
No início desta semana, Verônica finalmente entrou em contato comigo dizendo que tinha pegado a carteira do meu marido no funeral por acidente e só agora havia percebido. Ela queria devolvê-la para que eu pudesse cancelar os cartões e outras coisas. Pedi que ela viesse até minha casa, pois já tinha falado com o banco e solicitado um extrato detalhado de todas as despesas nos cartões. Recebi o extrato poucos dias antes de Verônica me contatar e já havia cancelado os cartões, o que claramente incomodou Verônica, pois agora eram apenas pedaços de plástico inúteis para ela. Ela não queria que eu soubesse que os cartões não funcionavam mais, pois isso revelaria que ela os estava usando. Ela veio me visitar algumas horas após a ligação e assim que chegou entreguei-lhe o extrato bancário do cartão de crédito. Tenho que dizer, ela realmente não economizou nas despesas. Acumulou uma dívida de mais de US$100.000 em menos de um mês e muito pouco disso foi para pagar contas essenciais. A maior parte era de gastos frívolos e curiosamente, passagens aéreas para outra cidade todos os finais de semana do último mês. O ponto é que ela gastou muito dinheiro e eu disse a ela que sabia que ela havia pego o cartão de propósito e estava usando desde então. Foi realmente estúpido da parte dela esperar sair impune de algo assim, porque claro, os bancos registram o que você gasta e onde gasta. Ela ficou chocada, mas se recuperou rapidamente e disse que o dinheiro era do filho dela, então ela podia fazer o que quisesse com ele e que eu não tinha direito de questioná-la. Achei isso absurdo, pois ela estava usando o cartão de crédito, não o de débito, então na verdade, estava acumulando dívidas, não gastando o dinheiro que ele já tinha. Disse a ela que deveria devolver o dinheiro e quitar a dívida ou eu seria obrigada a informar aos funcionários do banco que o cartão havia sumido após o funeral do meu marido e que só percebi isso recentemente, quando cancelei todos os cartões, e que eu diria que ela estava usando, o que era ilegal e que eles não teriam problemas em vinculá-la ao cartão, pois havia registros de despesas para provar. Ela iria para a prisão e ficaria lá até envelhecer. Ela começou a fazer um escândalo assim que disse isso, afirmando que eu era a pessoa mais horrível do mundo por deixar isso acontecer e prejudicá-la de propósito. Acreditava que o que eu fizera era pura maldade e moralmente errado em muitos níveis, incapaz de acreditar que alguém em sã consciência seria capaz de algo assim. Acho que ela me xingou por cerca de meia hora antes de finalmente sair chorando. Já falei com o banco desde então e disse que o cartão havia sumido e agora eles vão lidar com ela. O problema é que recentemente conversei com minha mãe sobre isso e contei tudo o que havia feito, dizendo que Verônica poderia até ir para a cadeia. Achei que tinha agido de forma justa e ainda acho, pois tudo isso poderia ter sido evitado se Verônica não fosse uma ladra mesquinha. Infelizmente, minha mãe acha que o que fiz foi horrível e não consegue nem falar comigo, concordando com Verônica e acreditando que fui longe demais. Ela não tem falado comigo e diz que se eu testemunhar contra Verônica, nunca mais falará comigo. Não entendo como isso é culpa minha, pois não fui eu quem roubou a carteira do próprio filho no funeral para sustentar um estilo de vida extravagante. Sinto que minha mãe está fazendo uma tempestade em copo d'água, mas agora me sinto muito mal. Será que fui errada por permitir que minha sogra roubasse a carteira do meu marido no funeral apenas para colocá-la em apuros? Atualização 1. Olá, a maioria de vocês acha que tanto Verônica quanto eu estamos erradas. Isso pode ser verdade, mas pelo menos eu não sou uma ladra. Pelo menos eu não estava usando o cartão de crédito do meu filho para visitar meu amante todo fim de semana. Sim, recebi uma ligação do homem com quem ela estava saindo e ele me disse que o que fiz foi nojento e que eu deveria tomar cuidado. Até agora, estou enfrentando as consequências das minhas ações. Minha mãe não está falando comigo e meu pai acha que será difícil resolver isso, pois minha mãe valoriza muito a moral e a ética. Além disso, tenho que me preocupar com alguém que está me ameaçando. O advogado do meu marido, que também era seu amigo, disse que estará ao meu lado, o que é reconfortante, mas ainda me sinto estranha com tudo o que tem acontecido, pois há uma grande chance de Verônica acabar na cadeia. Atualização 2. Olá, só queria informar que minha mãe ameaçou me deserdar se eu testemunhar contra Verônica no tribunal. Isso é literalmente a coisa mais insana. Não sei por que ela está fazendo isso, mas decidi que não vou deixar isso me afetar. Sim, o que fiz pode ter sido errado e veio de um lugar de ódio e vingança, mas eu não pedi para Verônica acumular uma dívida tão grande. Não pedi para ela roubar a carteira e usar os cartões de crédito do filho falecido. Ela fez tudo isso sozinha e mesmo que eu não tivesse me envolvido, ela certamente teria problemas por isso. Então, não sei por que minha mãe acha que é certo me culpar. Se ela precisa culpar alguém e ter a superioridade moral, deveria ser Verônica, não eu. Atualização 3. Oi, pessoal. Já faz algumas semanas desde que estive online aqui e estive muito ocupada. Minha mãe decidiu cortar todos os laços comigo. Ela não me retirou do testamento porque meu pai não concordou, mas ela disse que se eu testemunhar contra Verônica, nunca mais falará comigo. Ela diz que quer acreditar que criou uma pessoa boa e que eu não estou agindo como uma agora. Honestamente, nem sei o que isso significa, porque não estou tentando ser uma pessoa boa neste momento, só estou tentando fazer o que é certo para meu marido e para mim mesma. É só isso que me interessa. Então, para ela dizer coisas estranhas como essa e esperar que eu me sinta mal por isso, é simplesmente estúpido. O julgamento já começou e devo comparecer ao tribunal para testemunhar em alguns dias. Já sei o que vou dizer e sei que Verônica vai enfrentar muitas consequências por isso. Mas sabe de uma coisa? Isso não é minha culpa e eu me recuso a ser culpada por isso. Não vou assumir a responsabilidade pelo comportamento psicótico de outra pessoa e aceitar isso. Sinto muito, mas não é assim que as coisas funcionam. Minha mãe pode ficar tão brava quanto quiser e até manter o que disse, nunca mais falar comigo, mas eu não vou recuar. Às vezes, estar certa é mais importante do que ser boazinha, especialmente quando se trata de pessoas como Verônica que nunca aprenderam uma lição na vida. Meu sogro acha que isso é ótimo e que ela merece totalmente, pois já estava na hora de ela receber o que merecia. Pelo menos algumas pessoas concordam com o que estou fazendo e essas são pessoas que conhecem Verônica melhor do que ninguém. Ainda não ouvi nada do cara que me ameaçou há algumas semanas, mas não tenho mais medo. Não vejo razão para ter medo de fazer a coisa certa.
Atualização 4. O julgamento acabou e Verônica foi condenada a 10 anos de prisão. No início, ela se declarou inocente, mas com o tempo ficou claro que não era verdade. É estranho pensar que outra pessoa está na prisão por causa do que eu disse, mas isso era inevitável. É louco, mas é isso que aconteceu. Minha mãe cumpriu sua promessa e me bloqueou em todos os lugares depois de me dizer que estava muito desapontada comigo e que nunca mais falaria comigo pelo resto da vida. Não sei o que vai acontecer entre nós, mas não vou me desculpar por nada, porque não me importo. Meu pai e eu ainda estamos em contato e vamos continuar nos falando, pois ele não é uma pessoa que acha errado mandar pessoas ruins para a prisão. Então, é isso. Agora que tudo está resolvido, vou tentar processar a morte do meu marido e lidar com isso. Muito obrigada por me ouvirem aqui.